Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, então, para trazer mais um tema a respeito de como você pode ser promovido, promovida. Essa é a quarta live aí de uma série de 5 lives que eu estou fazendo, te contando aí sobre esses 5 pilares que são importantes para você que quer alcançar uma promoção. Então, só recapitulando aqui, né? O nosso primeiro pilar, nós falamos sobre resultado. Afinal de contas, não dá pra gente começar essa conversa sem falar sobre resultado. Óbvio que a pessoa, para ser promovida, o primeiro passo é ela ter bons resultados. Mas o segundo passo é ela realmente conseguir demonstrar esses resultados, né? Muitas vezes as pessoas têm bons resultados, elas conseguem alcançar, elas são comprometidas, mas elas não conseguem se vender, né? Esse é o termo que se usa. Elas não conseguem se vender, elas não conseguem demonstrar o seu valor, seus resultados, elas têm muitas ressalvas, né? Mediante a isso, elas acham que as pessoas que se vendem são pessoas que falam mentiras, enfim, então, ou elas acham que muitas vezes eu tenho que fazer e é a obrigação do meu chefe reconhecer, e a gente falou muito sobre isso nessa segunda live. Já na terceira live, aí, nós falamos sobre como você faz, como você demonstra a sua imagem profissional, né? Então, o quanto que a sua imagem influencia numa decisão de promoção. E essa imagem, não só a sua imagem física, né, que também influencia, mas também é a sua imagem que é determinada a partir do seu comportamento. Então, a partir do seu comportamento, as pessoas criam uma imagem sobre você. E aí você pode estar se perguntando, Richelle, tá, você falou que já foram feitas aí 3 lives, essa é a quarta, onde estão essas lives? Essas lives, elas estão salvas no YouTube, e para você ter acesso à gravação dessas lives, você precisa entrar no grupo VIP, e você pode me pedir ali no direct o link desse grupo que eu te passo para você ter acesso e assistir no momento que você puder, porque tá valendo muito a pena. E também nesse grupo VIP, depois dessa quinta live, né, que eu vou fazer amanhã provavelmente, a gente vai abrir a turma da mentoria próximo nível, que é essa mentoria pra gente trabalhar esses pilares ali com mais intencionalidade, com mais estratégias, com estratégias específicas para você, para que você realmente alcance essa promoção aí no ano de 2025. E por que nós estamos falando sobre isso neste momento? Esse é um momento crucial para as empresas, né? Normalmente em outubro, em novembro, os líderes estão avaliando, estão determinando o orçamento para o ano seguinte, que a gente chama de budget, né? Então, esse orçamento para o ano seguinte, ele contempla as pessoas que vão ser promovidas, as pessoas que vão ser demitidas, as pessoas que vão ficar realmente onde estão, quais são os investimentos que serão feitos na área, em termos de treinamentos e outras coisas mais. Então, esse momento é um momento que o seu gestor, muitas vezes, ele deixa ali, dentro da previsão para o ano que vem, uma gordura, né, que a gente chama ali de valores, que é para uma possível promoção, que às vezes ele realmente não determina ali de fato quem vai ser essa pessoa promovida. Às vezes ele sabe, olha, eu quero fazer uma promoção na minha área, ainda não tenho certeza de quem eu vou promover, eu vou avaliar o desempenho dessas pessoas. Então, muitas vezes o seu desempenho a partir de agora, ele começa a ser avaliado de uma forma mais específica, porque uma vez que tenha isso aprovado, né, o seu líder ele tem mais autonomia para, de repente, determinar quem vai alcançar essa promoção, quem vai assumir essa vaga. E a verdade é que eu vejo muitos profissionais que são muito bons tecnicamente, né, que são comprometidos, que têm resultados e tudo, e que muitas vezes ficam estagnados por muito tempo no mesmo cargo, né? Infelizmente é uma realidade. Eu não sei o que você acha a respeito disso, né? Quanto que seria o tempo ideal, ou o tempo mínimo, ou o tempo aceitável para que uma pessoa fique no mesmo cargo, mas fato é que eu já vi profissionais ficando 8, 10, 15 anos numa mesma função, no mesmo cargo. E a gente percebe que essas pessoas, elas se tornam profissionais frustrados, né, com a sua própria carreira, profissionais que
acabam se tornando desmotivados e até mesmo se sentindo desvalorizados por estarem ali há tantos anos dedicando, né, o seu conhecimento, o seu tempo para a empresa, e às vezes eles não têm essa contrapartida, que é a contrapartida do reconhecimento, né? Às vezes esse reconhecimento ele vem como um tapinha nas costas, como um elogio, que também é importante, mas não vem de fato ali como um reconhecimento salarial ou um reconhecimento de aumento de cargo. Eu já tive até situações de profissionais, né, que vieram para a mentoria dizendo que foram promovidos só no papel, né, que muitas vezes a empresa foi lá, deu uma carta de promoção e essa promoção não surtiu um efeito salarial, né, o que é realmente, né, complicado. Ou outros que muitas vezes receberam um aumento ali de função, né, e isso é muito comum, né, às vezes você recebeu um aumento, mas é um aumento de atividade, e não necessariamente um aumento que te favoreça, né, salarialmente ou em termos de cargo. Então, os profissionais que passam por isso, realmente eles ficam muito chateados, se sentindo muito desvalorizados, e aí existe um ciclo nisso, né, porque quando o profissional está se sentindo desvalorizado e está se sentindo frustrado, automaticamente, em algum momento, o desempenho dele vai cair, porque ele, né, nesse momento vai se sentir mal, se sentindo desvalorizado, o desempenho dele acaba caindo, e uma vez que o desempenho dele acaba caindo, ele entra nesse ciclo, porque aí que realmente ele não vai ser promovido mesmo, né? Porque o primeiro pilar, como a gente viu, é a questão do resultado, e o resultado tá ligado ao desempenho. Então, além de tudo, né, a gente precisa não se abalar com esse tipo de coisa e ter estratégia para mudar essa realidade. É claro que também, como eu disse ali em algumas outras lives, né, pode ser que você faça todo esse passo a passo com as estratégias, né, porque assim, pelas lives eu tô te dando essa visão ampla, muita gente já tá caindo várias fichas, já tá aplicando até algumas coisas, tá muito legal, mas na mentoria eu trago isso com mais especificidade, né, pro teu caso, com estratégias muito bem desenhadas para você. E ainda assim, existe uma remota possibilidade de que você faça tudo isso e de que a empresa realmente não te promova, não vou mentir para você. Por que que existe essa possibilidade? Porque eu diria 2 fatores como principais, né? O primeiro fator é o momento da empresa. Às vezes você está numa empresa que não tem a mínima estrutura de realmente promover alguém. Às vezes a empresa está passando por um momento difícil financeiramente, tá com vagas congeladas, com a estrutura toda congelada, não tá promovendo ninguém, etc. E nesse momento, nesse caso, a gente não tem como transpor muitas vezes essa barreira, né? Muito embora essas estratégias, né, aplicando-se essas estratégias da forma correta, pode até ser que esse cenário mude um pouco, ao passo que você é visto como um talento muito potencial, que a empresa não quer perder para o mercado, e aí pode ser que se abra uma exceção, mas aí, de novo, é 1 em 1 milhão, é uma exceção. E o outro ponto que pode fazer com que isso não aconteça são questões mais pessoais, né? Se tiver alguma questão muito pessoal, né, que foge totalmente ali do escopo profissional, da avaliação do seu desempenho profissional, existem casos que realmente a tua promoção pode estar sendo travada ali por alguma questão que vai além das tuas possibilidades, né? E aí, nesse caso, o que eu digo? Essa promoção, ela pode acontecer também externamente, né? Às vezes, se você fez tudo, se você já evoluiu tudo que tem que evoluir, já alinhou todas as suas estratégias e a coisa não acontece, pode ser sim que você seja projetado para o mercado e que tenha essa promoção no mercado. E vou te dizer uma coisa, às vezes a promoção no mercado, né, quando você sai de uma empresa para ir para outra num cargo maior, ou até realmente no mesmo cargo, mas numa graduação maior, às vezes o teu aumento salarial é até maior do que uma promoção interna, né? Uma promoção interna, naturalmente, você não vai alcançar muito mais do que 20% ali do seu salário. É difícil. Eu já tive
mentorado meu que conseguiu aumento de 25% do salário. Eu acho que eu já tive até mais, para falar bem a verdade. Mas foi um caso ou outro, né? Então, assim, na maioria das vezes, o seu aumento salarial numa promoção interna não ultrapassa ali os 20%. Mas, numa transição de empresa, isso pode ultrapassar 50%. Então, às vezes acontece, e aí é uma questão de estratégia, porque algumas dessas estratégias que eu tô trazendo, elas servem tanto para você se projetar, né, para uma promoção interna, quanto para você também se projetar para uma promoção externa, né, para uma transição de empresa. Então, isso também é muito importante, tá? E por que eu tô trazendo de novo esse tema? Porque que eu tenho propriedade para falar sobre esse tema? Primeiro porque eu já fui essa profissional que ficou muito tempo estagnada numa mesma cadeira, no mesmo cargo, e pelos motivos que eu estou trazendo aqui nos pilares, né, por não saber demonstrar os resultados, por não ter uma boa imagem profissional, por não ter o que eu vou falar hoje, né, nessa live. Então, assim, muito por isso. Então, esse meu aprendizado, ele foi muito prático, né, e também fui a profissional que tive esse aprendizado e que numa outra oportunidade, numa empresa, tive um crescimento muito rápido. Tive 3 promoções em 4 anos, sendo que a primeira promoção foi 6 meses depois de entrar na empresa. Sendo que a empresa só promovia profissionais depois de 1 ano, ou seja, fui um talento potencial que entrou nessa exceção à regra. Para provar para vocês que existem regras, mas existem exceções quando você realmente consegue demonstrar o seu valor, né, profissional, e a empresa não quer perder você para o mercado. Então, partindo desses 2 casos aí, né, que aconteceram comigo, tanto de ficar muito tempo estagnada, quanto de ter também um crescimento muito rápido, foi aí que eu comecei a avaliar, né, as estratégias, o que eu errei, o que eu acertei, onde que estavam os problemas e por que aconteceu essa estagnação, bem como por que aconteceu essa aceleração depois de carreira, que eu desenvolvi essa metodologia e eu testei essa metodologia em outras pessoas, para não dizer assim, foi um caso isolado. Não, eu testei essa metodologia em outros mentorados e realmente funcionou. Muitos deles foram promovidos a partir dessa estrutura, né, que eu coloco. Inclusive, muitos mentorados que vieram para a mentoria, né, com o objetivo de sair da empresa, eles vieram para a mentoria exatamente, né, com esse objetivo, vou sair da empresa, e durante o processo acabaram sendo promovidos. Porque quando a gente aplica essas estratégias, a empresa começa a ver que você sim é um talento em potencial e que talvez valeria a pena olhar para você com mais cuidado aí, né? Então, tudo isso acaba se concretizando, né, por esse motivo. E hoje, então, né, entrando aqui no nosso tema central de fato, a gente vai falar então sobre esse 4º pilar, mas eu quero saber se vocês estão me ouvindo, porque entrou uma ligação aqui no meio da live. Alguém responde para mim só sim, se está me ouvindo, por gentileza? Responde aqui se vocês estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai falar então, obrigada, Lilian. A gente vai falar sobre esse 4º pilar, então, né, sobre a promoção, que é, na verdade, o networking interno e externo estratégico. O que é o networking externo e interno estratégico? Vamos começar pelo networking interno. Como eu disse para vocês, né, em algumas outras lives aí, para você demonstrar o seu resultado, às vezes não basta você demonstrar só para o seu gestor. Às vezes você precisa demonstrar esse resultado para uma esfera maior, porque você nunca sabe o quanto daquele seu resultado está sendo passado para uma esfera maior. Às vezes, quando o seu gestor te elogia para te manter na sua posição, ele te elogia só para você. Então, ele sabe dos seus resultados, mas ele guarda para ele e elogia você sobre aquilo. Agora, quando ele quer te promover, ele precisa fazer esses elogios e levar os seus resultados para uma esfera maior, porque normalmente o seu gestor também tem um gestor. Ele vai precisar de uma aprovação para te promover. É muito difícil
uma estrutura onde o seu gestor, ele dá já essa palavra final sozinho, sem precisar contestar com ninguém. Às vezes até com o RH. O RH vai questionar algumas coisas e tudo, e ele precisa convencer esse RH que você já está preparado para um próximo nível. Então, quando você traz esse resultado, você precisa ultrapassar esse gestor. E às vezes, quando ele quer realmente, né, que você seja promovida, quando é interesse dele, ele mesmo vai levar o teu resultado para cima. Só que a gente precisa entender que nós estamos lidando ali com seres humanos e que cada pessoa também tem o seu momento profissional, tem os seus interesses. E você não sabe se realmente esse gestor está levando os seus resultados em seu nome, ou se ele está se apropriando também dos seus resultados. Afinal de contas, ele também precisa pensar ali na carreira dele e ele também precisa demonstrar os resultados dele para ter um crescimento. Então, não dá pra gente confiar 100% que ele realmente está levando ali o seu nome para onde tem que ser levado, né? Esse é o primeiro ponto. Por esse motivo, você precisa pensar em fazer networking estratégico interno. Aí você vai me dizer, tá, Shelly? Ok, agora caiu minha ficha aqui. Realmente, o meu diretor talvez não saiba tudo que eu faço. Só que agora eu entrei num problema, porque eu não tenho acesso ao meu diretor. Eu não consigo chegar nele para conversar sobre os meus resultados, para falar sobre isso, né? Que acontece com muitas empresas por conta dessa questão burocrática e hierárquica, né? Que às vezes você não tem acesso a falar com pessoas que estão numa esfera superior na hierarquia. Muito bem. Aí que entra o networking interno estratégico. Você pode não ter acesso ao seu diretor, mas quem é a pessoa mais próxima do seu diretor que também pode ser mais próxima a você e que você tem acesso? Existe uma teoria das 6 conexões, não sei se vocês já ouviram falar, que entre a gente e qualquer pessoa no mundo existem 6 pessoas, 6 conexões. Então, existem 6 conexões entre eu e o Papa. Existem 6 conexões entre eu e o Bill Gates. Existem 6 conexões entre eu e o Silvio Santos, que já se foi, né? Enfim. Por quê? Porque se eu fizer essa etapa de 6 pessoas, eu chego até essa pessoa. Claro, tem que ser as pessoas estratégicas, né? Mas eu chego a qualquer pessoa do mundo, né? Existe um estudo que fala muito sobre isso. E dentro da empresa, isso é mais fácil ainda. Então, às vezes, você não tem acesso direto ao diretor, mas você tem acesso, de repente, às secretárias do diretor, né? Mas você tem acesso, de repente, a um gestor que é mais próximo de você, que é mais acessível, ou a um coordenador, ou a um analista que seja, ou alguém que, sabe, que tem algum tipo de conexão. E que através dessa pessoa, você pode se reportar a ela falando mais sobre os teus resultados, sobre os seus projetos, sobre as suas ideias. E em algum momento, quando o seu nome for citado numa sala, essa pessoa vai falar isso sobre você. Ela vai levar o seu nome para esse diretor de uma forma positiva. Porque da mesma forma o contrário acontece, né? Se você estiver no meio de qualquer pessoa ali e fazendo fofoca, falando mal da empresa, falando mal dos benefícios, da estrutura, seja lá do que for, em qualquer momento que alguém estiver falando o seu nome, essa pessoa vai falar isso sobre você. Ah, fulana que faz isso, que faz aquilo, que fala aquilo, fala aquilo. Então, assim, isso a gente entra um pouco em imagem profissional que eu falei na outra live, mas assim, como utilizar isso a seu favor, então? Como identificar dentro da empresa quem são os influencers dentro da empresa? Quem são as pessoas que influenciam nas decisões superiores? Quando a gente começa a fazer uma observação, é fácil identificar isso. Existem pessoas que têm influência sobre decisões importantes dentro da empresa. Tem influência sobre o diretor. Tem influência sobre o presidente da empresa. Então, é essas pessoas que a gente precisa ter um networking interno estratégico, demonstrando o nosso resultado. E se eu não consigo, de repente, chegar nela de fato, e eu recomendo que chegue, tá? Eu recomendo que hoje em dia muitas empresas estão abrindo a possibilidade de você fazer mentorias internas.
Então, se é uma pessoa que você admira, entre em contato com essa pessoa, marca um horário com ela para falar sobre a sua carreira, para pedir uma orientação profissional, para ter ela como mentora. Isso é muito bem visto. E nesse momento você tem a oportunidade de falar um pouco sobre você, o que você está desenvolvendo. Essa é uma das estratégias. Mas se você não consegue fazer isso, você também pode fazer isso através do próprio LinkedIn, com postagens estratégicas marcando essa pessoa, falando um pouco da sua admiração por ela, falando um pouco do seu trabalho, do quanto você está contribuindo, do que você tem desenvolvido. Óbvio, gente, guardando as informações confidenciais, né? É importante dizer. E dentro da mentoria eu explico exatamente como fazer. Mas assim, tô dando uma pincelada aqui para vocês do que vocês podem fazer. E dentro do LinkedIn, de novo, utilizar esse LinkedIn para fazer o networking externo estratégico. Lista ali as empresas com as quais você gostaria de trabalhar. As empresas que você gostaria de trabalhar. Entra lá na página da empresa, entra lá em pessoas dentro da página da empresa, se conecte com essas pessoas que trabalham nessa empresa. E não só se conecte, mas depois de conectada, manda uma mensagem para essa pessoa. Desenvolva uma conversa com ela de networking. E o networking, a Nádia Bento falou sobre isso no podcast Carreira em Doses. Eu recomendo que vocês assistam, tá lá no meu canal do YouTube, tá? O podcast Carreira em Doses. Assistam esse episódio com ela, porque ela é uma pessoa que ela faz networking assim muito facilmente, ela é uma pessoa muito bem relacionada e eu perguntei sobre isso para ela. E o grande segredo no networking é você servir, né? Você oferecer algo, você servir, é você demonstrar interesse genuíno pela pessoa e não pelo que ela pode te oferecer. Então, dentro do LinkedIn, avalie o perfil profissional dessa pessoa, vê onde vocês se conectam, vê quais são os pontos de convergência entre vocês, quais são os pontos que aproxima você dela, né? Quais são os pontos em comum que vocês têm. Através da biografia dela ali no LinkedIn, você consegue ver, de repente, gostos pessoais, de repente, lugares que ela trabalhou, pessoas que ela conhece, conexões em comum. Começa a conversar com essas pessoas, começa a fazer esse networking e conversar, e falar sobre, e marcar um café virtual, via Zoom, ou um café mesmo, de repente, dependendo de quem for a pessoa, de como for evoluindo essa conversa. Porque em algum momento, quando surgir uma oportunidade nessa empresa, você já tem uma conexão ali dentro. Fica mais fácil de você pedir algo, e não de você cair do céu de paraquedas, nunca viu a pessoa na vida e de repente já pedir algo, né? Também pode funcionar em alguns casos. Mas o melhor é você fazer esse networking externo de forma estratégica, para você conseguir de repente ter uma referência, sabe? Alguém que possa te ajudar em algum momento. Então, é fundamental a gente ter sobre isso. E Lilian, quem fornece serviço, né, quem oferece serviço, mais ainda, chamar a pessoa e conversar com ela genuinamente. Como é que está sendo tratado esse tema dentro da sua empresa? O tema de diversidade e inclusão, por exemplo. Quem que está tratando desse assunto aí dentro? Eu gostaria de tomar um café com essa pessoa, de conversar um pouco com ela a respeito. Eu tenho um projeto que acho que pode ser interessante para vocês. Queria bater um papo realmente sobre isso. E aí você desenvolve esse raciocínio, sabe? Desenvolve isso com a pessoa e começa, de repente, a ter uma entrada, né? Uma porta de entrada, que é o mais difícil, né? Na verdade. E, de novo, internalizando, né? Falando isso dentro da empresa, é importante, então, você fazer esse mesmo foco de networking também dentro da empresa. Marcar almoço com as pessoas. Às vezes você almoça ali no refeitório mesmo, né? Marcar almoço com profissionais de outras áreas, para que você conheça pessoas de outras áreas, para que as outras pessoas te conheçam, mas para que elas conheçam a sua melhor versão, obviamente. Para que elas conheçam o que você está contribuindo com a empresa, o que o seu setor está fazendo de projeto. Se as pessoas se conversassem mais, inclusive, a gente teria um avanço muito grande dentro das empresas, um avanço de tempo, porque às vezes o projeto que você está batendo a cabeça para desenvolver, a outra área já tem pronto e funcionando.
E às vezes apenas com pequenos ajustes você adaptaria para a sua, mas você nem sabe que a outra área tem. Porque as pessoas não se conversam. E quando as pessoas conversam, elas falam assuntos aleatórios, elas falam amenidades, elas falam mal da empresa, elas falam do tempo, elas não falam sobre projetos. Você não sabe muitas vezes o potencial que o seu colega tem e que pode em algum momento ajudar em algum ponto, né? Eu sempre conto a história do meu mentorado que falava inglês fluente e que aí, certa vez, ele comentou com uma secretária de um diretor. Aí passou um tempo, o diretor precisava de alguém que falasse inglês fluente para uma reunião e ele mesmo não falava. E a secretária ouviu aquela indagação dele, né? Poxa, precisava de alguém que falasse inglês. Ela lembrou dessa conversa. Olha, o fulano lá do controle de qualidade fala. Um dia eu tava almoçando com ele, ele me disse. Ah, então chama ele aqui pra gente conversar. E numa dessa, o diretor, que nem sabia o nome dele, ele teve a oportunidade de sentar com esse diretor, de ter uma reunião com ele, de ajudar ele nesse ponto que ele estava precisando e de ser visto por esse diretor. E depois ele foi promovido, depois ele subiu, ali teve um crescimento de carreira por conta disso. Porque na hora do almoço, ele falou com ela sobre uma habilidade que ele tinha. E não estava falando mal da empresa, não estava falando coisas, amenidades que às vezes não geram valor para você, né? Então a gente tem que olhar a coisa de forma mais estratégica mesmo, né? Olhar a coisa de forma mais estratégica, entender que a partir do momento que eu tô dentro da empresa, eu preciso estar na minha skin, né? Que agora tá na moda falar assim, na minha skin profissional, a partir do momento que eu entro. E em todos os momentos que eu estiver lá dentro, até a hora de eu sair. Então, não é porque eu tô no cafezinho, não é porque eu tô na hora do almoço que eu posso tirar a minha skin profissional e oba-oba. Não é porque eu tô na festa de final de ano da empresa que eu posso tirar essa skin profissional e ser eu mesma, né? Eu mesma na essência, quando eu digo assim, pessoal, né? Porque obviamente que no meu papel pessoal eu tenho um outro comportamento. E a gente precisa ter esse filtro social e filtro profissional, né? Não tem jeito, não adianta falar, eu quero que a pessoa seja autêntica. Não, você não quer, ninguém quer que seja autêntica. Mesmo aqui no Instagram, mesmo na internet, as pessoas falam, eu quero seguir gente que é autêntico, que é verdadeiro. Não, você não quer, porque se a pessoa for verdadeira, você vai criticar. Se a pessoa for verdadeira, você vai perder o interesse por ela. Você quer realmente algo que te faça admirar essa pessoa. E nem sempre é 100% a vida real dela. Às vezes a vida real dela 100% é chata. E não vai te chamar tanta atenção quanto que ela mostra pra você, a foto que ela mostra pra você. Então, dentro do ambiente de trabalho também tem que ser assim, né? A gente precisa ser estratégico nesse sentido, tá? E aí precisamos olhar pra isso aí com bastante cuidado pra fazer esse networking de uma forma muito específica, muito estratégica, internamente e externamente. Gente, vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Coloca aqui pra mim que eu já vou encerrar essa live. E, de novo, essa live vai ficar gravada para as pessoas que estão no grupo VIP. Me peçam o link pelo direct que eu mando pra vocês. E ela vai ficar gravada lá no YouTube. Quem chegou agora, vale a pena assistir desde o começo. É uma série de lives, então são 5 lives, onde eu tô falando dos 5 pilares importantes para quem quer ser promovido. Tá? Bom, tô falando sobre tudo isso porque a partir do momento ali que eu finalizar esses 5 pilares, a gente vai abrir inscrições para a mentoria próximo nível, que é uma mentoria em grupo para profissionais que querem realmente alcançar uma promoção em 2025. E ela vai contemplar esses pilares, mas de uma forma muito mais específica, né? Porque aí eu vou olhar caso a caso e vamos montar estratégias específicas para o seu caso, para as suas dificuldades. Vamos olhar para isso com mais clareza. Certo, gente? Espero que esse 4º pilar tenha feito sentido aí pra você. Me comenta aqui o que você achou disso. Se fez sentido, se caíram fichas, se você já vai aplicar isso. Pensa nessa trajetória também do LinkedIn, que é importante. E a gente volta a qualquer momento aí com a próxima live dessa mentoria, próximo nível. Até mais!